Muita gente me pede dicas para pessoas que estão começando na maquiagem artística. E eu sempre costumo dizer que a primeira coisa que você precisa ter, que você precisa adquirir, é conhecimento. Às vezes as pessoas têm muita vontade de fazer maquiagem artística e saem correndo comprar um monte de materiais caros ou baratos, enfim, mas acabam gastando dinheiro à toa, porque não é o material que vai te fazer maquiador artístico ou não, mas sim o conhecimento que você tem para poder usar esses produtos da melhor forma possível. A técnica que a gente vai usar para fazer o olho de Drag Queen do Tauan é a pálpebra luz. A pálpebra luz é você iluminar o meio, o centro da sua pálpebra e deixar o canto interno e o canto externo mais escuros. Assim, faz com que seu olhar abra bastante e pareça que você tem um olho cada vez maior. Então eu tô vindo com um corretivo, o mesmo corretivo de iluminação que a gente usou, e tô passando no centro da pálpebra dele até lá em cima depois da sobrancelha, ok? Aí logo depois disso eu troco de pincel para esse pincel mais fininho, que é um pincel de delineado mesmo. E venho com as minhas linhas, que são os pelinhos do nosso bigode de tigre. Esse bigodinho, ele é feito com um traço bem leve, só que preciso. Então, se vocês forem notar, eu pego no pincel um pouquinho mais na ponta, né? Quase ali na cerda dele. Geralmente, quando eu faço um traço um pouco menos preciso, que eu preciso de um pouquinho mais de leveza, eu pego ele mais na pontinha, né, do pincel, assim, quase no finalzinho do cabo. Mas, nesse caso, eu vim com ele um pouquinho mais pra frente, a minha mão um pouquinho mais pra frente, pra eu dar realmente precisão pra esse traço, tá bom? Na verdade, quando a gente usa tinta líquida, a tinta, ela já seca, tá? Ela vai secar de qualquer jeito. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é que a tinta líquida, ela craquela, tá? Ou seja, se você passa muita quantidade em grandes áreas do corpo, do rosto, enfim, ela pode começar a abrir e ficar cheia de vincos, e aí você vai passar a mão e ela vai escorrer na tua mão. Escorrer não, né? Ela vai ficar, esfarelar na sua mão. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu só uso tinta líquida, gente, em detalhes e quando eu sei que a pessoa não vai suar naquele lugar. Então por isso que eu sempre indico, tipo, em cima do olho, dá pra usar no nariz, às vezes algumas pessoas a gente consegue usar, mas por exemplo, buço, testa, é impossível usar se a pessoa vai suar, tá? Porque vai escorrer, e ela vai escorrer, ela não vai assim, vai sair a maquiagem, ela vai escorrer e manchar a maquiagem inteira. Lara, pra fazer maquiagem artística, eu preciso desenhar? Não, você não precisa desenhar de jeito nenhum, tá? Mas é muito interessante você aprender algo novo. É claro que o desenho vai ajudar a fazer maquiagem, tá? E aí, no Pinterest, tá, gente, eu encontrei muitas referências de desenho. E aí eu comecei de ilustração, né? Comecei a me interessar, a pensar mais no desenho, assim, realmente em ilustração. Então, a ilustração também me inspira bastante. Eu vejo ilustrações no geral, e aí eu vou criando uma maquiagem em cima disso, assim. Se eu, né, pego e reproduzo alguma coisa de alguma ilustração, eu dou os créditos da ilustração, claro. E até quando é inspiração só também, tá? Se você entende que a luz, quando bate na cor branca de algum objeto, é refletida e quando bate em alguma cor escura é absorvida, você consegue entender o conceito de contorno e iluminação no rosto, que é tudo que nós contornamos diminui e tudo que nós iluminamos entra em destaque. Isso serve tanto para maquiagem social quanto para maquiagem artística, tá?
Muita gente me pergunta por qual cor começar a sua maquiagem artística. E, gente, a técnica mais adequada é sempre começar pela cor mais clara, porque assim a gente consegue garantir que se você borrar alguma coisa para o lugar errado, você consegue consertar com a cor escura. E também consegue apagar muito mais fácil a cor clara. Esses aqui são os 5 principais pincéis para você iniciar uma maquiagem artística. É claro que você consegue fazer maquiagens sem todos esses, mas esses 5 com certeza vão suprir todas as suas necessidades. A gente tem o de esfumar, o de detalhe, o médio, o língua de gato, super importante para fazer grandes áreas assim, e o também para passar pó. Reparem que todas as vezes que eu tô fazendo de um lado, eu volto, olho no meu espelho, do outro lado também pra ver se eles estão iguais. Quando eu estiver fazendo a parte da boca, vocês vão ver isso mais evidente ainda, porque eu preciso que os dois lados fiquem simétricos, né, na medida do possível. É óbvio que nenhum rosto no mundo é tão simétrico perfeitamente, então a nossa maquiagem também não necessita ser. A gente não tá procurando a simetria perfeita, mas deixar o mais harmônico possível, tá? Então, por isso, sempre tem um espelho, 1, 2, 3. Às vezes eu olho na lente da câmera, ali no visor da câmera, eu olho no espelho que tá na minha mão e ainda tem um espelho grande atrás da câmera, pra ficar sempre olhando de vários ângulos diferentes, tá? Se vocês repararem no vídeo todo, eu olho pra vários lugares diferentes, justamente pra eu conseguir ver esses dois lados da maquiagem. A cor branca é a junção de todas as cores. Como assim? Quer dizer que se eu colocar todas as cores de tinta juntas, eu vou ter branco? Não, gente. A cor branca se dá através da junção de todas as cores em uma determinada frequência. Olha só esse vídeo que mostra o disco de Newton. Legal, né? Ou seja, a luz branca que vemos vindo do sol, por exemplo, é na verdade multicolorida. Agora, se estamos em um lugar escuro, ou seja, que pouca luz ou nenhuma está chegando nos meus olhos, o cérebro entende como preto e é por isso que dizem que a cor preta não é uma cor, porque ela é a ausência de luz, e se luz é cor, o preto não seria uma cor de verdade. Uma coisa muito importante de se pensar na maquiagem artística é que ela não se baseia só na maquiagem, mas tem todo um contexto por trás, coisas que vão ajudar a contar a história que você quer contar com a sua maquiagem artística. Por exemplo, a lente de contato dá todo um acabamento para uma maquiagem artística, assim como os cílios postiços também. Mas existe o figurino e toda a caracterização que você pode criar, você pode alugar de algum lugar, ou você pode simplesmente pegar numa árvore, como eu fiz com essa aqui. Olha só, por exemplo, a diferença dessa boca para essa aqui. Olha só como essa boca fica com mais destaque, porque a gente fez mais uma linha branca por fora. Então ficou branco, preto e branco de novo. Entrou muito mais em destaque e com certeza é uma das primeiras coisas que você vai olhar nessa maquiagem. É importante vocês entenderem que para você usar aquacolor ou pigmentos, você não pode colocar muita água nele, ele não pode estar completamente molhado. Ele precisa virar uma pastinha, como esse aqui, por exemplo. Assim você consegue o efeito certo na sua maquiagem e não fica prejudicando ela. Quando você passar, ele pode escorrer se tiver muito líquido. Então lembra sempre de formar uma pastinha e não deixar ela completamente molhada. Se você colocou água demais, pega um copo, por exemplo, ou na pia mesmo e joga a água de volta. Isso vai melhorar a textura do seu pigmento. Quase toda a maquiagem eu tô fazendo com a mão bem leve e usando pouco produto. Eu não coloco assim um monte de produto pra fazer essas linhazinhas. Pra fazer as estruturas, a parte de contorno mesmo, de todas as linhas, eu uso bem pouco produto pra eu poder ter mais controle
de como a minha maquiagem vai ficar. Se eu coloco muito produto, a chance de borrar é gigantesca. Para fazer o nosso olho, eu venho com um clown roxo e vou passando em cima da sobrancelha do Tauan, também com batidinhas, cuidando para não arrastar. Por que eu venho com um clown e não diretamente com uma sombra, por exemplo? É porque eu preciso que eu tenha uma base cremosa para depois passar uma sombra. Assim eu consigo deixar mais intensa. Usando 2 camadas de produto, uma cremosa e uma em pó, eu consigo mais durabilidade e também mais intensidade na minha maquiagem.